provável que durante a vossa infância se tenham deparado com os Flintstones, a Pantera Cor-de-Rosa ou até mesmo os 101 Dálmatas. De facto, estes desenhos animados têm todos um estilo visual extremamente semelhante. Os cenários parcimónicos, geometrizados, o estilo gráfico dos personagens e as texturas evidenciadas. Todas estas características tornaram-se comuns na animação dos anos 60, mas foi durante a década de 50 que foram introduzidas pelo estúdio de animação UPA. Foi em 1941 que, ao ver os processos de unionização de trabalhadores nos Estados Unidos, incluindo na Paramount, que os animadores da Disney perceberam que não recebiam o devido respeito. Não eram acreditados nos filmes, não tinham liberdade criativa e não recebiam o suficiente. Decidiram então manifestar os seus direitos numa greve. Greve em que estava John Hubley, que não só estava farto das imposições logísticas na Walt Disney, mas também de humanizar porcos e estar conformado a um estilo standardizado. De facto, esta guerra entre a abstração e o realismo não era propriamente nova. Desde 1913, com Kandinsky e Malevich, que a abstração era o cerne da discussão artística. Apesar do Estado ter intervido para resolver os conflitos entre os animadores e a Disney, alguns trabalhadores decidem deixar a empresa de qualquer das maneiras, incluindo Steven Bustow, que em 1944 decide fundar a Industrial Film and Poster Service, que se dedica a fazer filmes animados de propaganda política. O facto da guerra ser o principal foco monetário no mundo leva a que menos dinheiro seja investido na indústria cinematográfica e, assim, os artistas tiveram de procurar maneiras baratas de comunicar as suas ideias, dando origem a toda uma era de inovação artística crua. Curiosamente, mesmo os seus dois primeiros filmes já demonstram uma dimensão estética inovadora. Já vemos os cenários a desaparecerem ou a tornarem-se mais simples, os personagens a perderem o preenchimento e a tornarem-se em simplesmente linhas. O final da guerra vem acabar totalmente com estes filmes institucionais e leva a um rebranding da empresa, agora sob o nome de United Productions of America, ou como são mais conhecidos, UPA. A Columbia decide entrar no negócio e assina um contrato de 2 filmes, com um enorme senão. Ambos tinham de incluir uns personagens tipo Looney Tunes, previamente desenhados, uma raposa e um corvo. Nestes filmes destaca-se então uma enorme tensão que há entre as representações mais realistas e as mais abstratas. É só quando a Columbia desiste do UPA que eles finalmente ganham asas e exploram novos territórios. O primeiro sucesso do estúdio, Gerald McBoing, narra as diversas peripécias que ocorrem na vida de um miúdo que, em vez de falar, emite efeitos sonoros. O conceito e as diversas situações em que este personagem se encontra tem só por si imensa piada, mas a forma como a narrativa é entregue com uma enorme simplicidade visual, repleta de combinações cromáticas profundamente apelativas, fundos geometrizados e cortados ao essencial, jogos perpéticos com o uso mínimo de linhas, metamorfose em vez de cortes, foi uma lufada de ar fresco no mundo da animação. Faz um constante jogo com as próprias capacidades do meio utilizado, evidenciado pelo facto do personagem principal comunicar com sons, ou do narrador falar sempre em rimas, e ainda com as convenções anteriormente impostas pela Disney. Apesar de verem muito às suas inovações técnicas de animação, também quebram todas as regras fortemente implementadas. Este filme não só ganhou o Oscar, como iniciou a década de ouro da empresa. Definiu o seu estilo plano, simples e direto, sintetizando as diversas inovações na arte e imagem do século XX, influenciados por tudo o que é cultura moderna, desde pósteres, anúncios, revistas, cartoons, música ou pintura. As suas 2 regras inquebráveis: nada de animais falantes e nada de piadas de quedas, tipo Tom and Jerry. Mas para perceber os filmes da UPA, temos que perceber o longo caminho que a animação percorreu ao longo do século. O meio era relativamente recente. O aparecimento do cinema, ainda em finais do século XIX, ainda demorou a ser adotado pelos artistas, mas já durante os anos 20, artistas como Hans Richter, Finchinger e Egling fizeram experimentações sobre as ilusões de movimento que as sequências de imagens conseguiam criar. Procuravam um cinema puro, em que exploravam ao máximo todas as possibilidades que o meio cinematográfico podia oferecer, focando-se na gênese do movimento e da criação visual. A ideia era voltar às origens elementares do médium.
Mais tarde, outros artistas como Norman McLaren vieram alargar ainda mais os horizontes do que podia ser um filme de animação. O facto de agora ser possível trabalhar também com o som foi fundamental. Foi quando Norman McLaren visitou o estúdio e apresentou um dos seus filmes à equipa que os inspirou à criação do novo filme. O que une mais estes dois filmes é o sincronismo. O som e a imagem estão sincronizados. No caso de Woody, para cada personagem é associado um instrumento diferente e ao longo da ação os sons vão ditando o desenrolar da narrativa. O foco é o jazz, a cor e a dança. O design dos personagens também tem um estilo próprio, em que mais uma vez as formas geométricas dominam. Ao longo da filmografia da UPA encontram-se vários segmentos com um nível de abstração semelhante ao do cinema experimental, mas agora colocados em todo um novo contexto. O que os destacava do resto é que viram os cartoons não como uma indústria ou como um negócio, mas sim como uma forma de expressão artística e procuraram quebrar todas as concepções do que pode ser animação e alargar as possibilidades do meio. As suas obras são o fruto da ausência de capacidade financeira que os obrigou a uma enorme criatividade. Por isso mesmo, podemos incluí-las no movimento modernista, como um tipo de animação limitada, em que todos os detalhes necessários são eliminados e a clareza, precisão e economia dominam. As temáticas abordadas ao longo destes 10 anos foram extremamente variadas e, apesar de serem desenhos animados, sempre abordaram temas de adulto, como a insanidade, infidelidade, negligência ou até mesmo homicídio. E visto que estamos a falar de obras feitas no norte-americano na década de 50, temos também uma panóplia de jogos com a ideia de família tradicional, estatuto social ou o sonho americano. A camada autorreferencial também está constantemente presente. Os autores não se cansam de lembrar a audiência de que estão perante uma animação consciente de si própria e especificamente montada com esse propósito, evidenciado pelas linhas que desenham os personagens ao serem criadas a partir do nada. Com a perseguição aos comunistas no norte-americano durante a Guerra Fria, o jornal anticomunista denunciou a UPA da sua afiliação política. A Colômbia viu-se obrigada a dar os nomes dos animadores, e ao ser pedidos para renegar os seus ideais, todos aceitaram. Exceto John Hubley, que acabou por ser despedido. A partir daqui, foi sempre a descer. A saída do Hubley levou a uma estagnação na inovação do grupo. O único desenho animado que continuaram a produzir foi o Mr. Magoo, um homem que vê tão mal que confunde tudo o que lhe aparece à frente, algo com um estilo tão realista que quase parecia vir das mãos do Walt Disney. A insatisfação do resto da equipa demonstrou-se na saída de vários animadores ao longo dos 2 anos seguintes. Para piorar a situação, um novo produtor juntou-se à equipa, um produtor que dizia assumidamente que não ia continuar com esta porcaria de belas artes e que tentou capitalizar ao máximo o Mr. Magoo, juntamente com uma versão de Dick Tracy para a televisão. Ambos cancelados após a primeira temporada. A sua visão totalmente industrial da animação levou ainda à realização de um péssimo e penúltimo filme de UPA, protagonizado por mais nem menos do que animais falantes. O seu insucesso levou à sua venda. À nova gerência, restou produzir um filme de orgulho nacionalista norte-americano do seu nome Uncle Sam Magoo. Apesar do formato dos filmes da UPA ser a partir de um enorme entrave ao sucesso comercial, visto que as curtas eram demasiado experimentais para passar na televisão, no entanto, demasiado curtas para serem exibidas em salas de cinema, conseguiram arrecadar 14 nomeações para os Academy Awards, sendo que Steve Bastu foi até hoje o único a receber todas as nomeações para a mesma categoria no mesmo ano. E estas obras influenciaram tanto o percurso da animação que até a Disney acabou por usar o mesmo estilo anos mais tarde. A UPA é o exemplo perfeito de como a periferia, ao quebrar as convenções, tornou-se a influência do centro e assim alargou os limites do cinema de animação.